Irmãos, uma das qualidades maiores que um homem pode ter e uma demonstração de sabedoria é você conseguir discernir os tempos. É você conseguir ter um olhar para perceber o que realmente está acontecendo à sua volta, o que realmente está acontecendo na sua vida, o que realmente está acontecendo no mundo. Você conseguir fazer uma leitura da sociedade, uma leitura da realidade, de um modo condizente com aquilo que realmente acontece, que está acontecendo, é algo muito difícil de fazer. É porque a gente pode se enganar, a gente olha muitas vezes para a nossa realidade ali e a gente enxerga com os nossos próprios olhos. Mas a gente precisa de um olhar acima, de um olhar mais profundo, para que a gente possa realmente entender o que de fato está acontecendo à nossa volta. A respeito disso que o nosso texto vem falar também. Vejam, irmãos, a gente tem meditado no Evangelho de Lucas que o tema principal é que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, o Evangelho foi escrito para mostrar que não apenas aqueles que estão perto, mas aqueles também que estavam longe, o Senhor Jesus Cristo veio salvar. Não apenas para aqueles que tinham um contato, uma sanguinidade mais próxima por ser judeu com o Senhor Jesus, mas que todos os homens em Adão, eles fazem parte de uma só família. E que toda essa família caiu em pecado e precisa ser resgatada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E a gente vê que Jesus ele se identifica conosco desde o início. A forma que ele vem ao mundo, a forma que ele é anunciado nesse mundo, tudo isso é feito em fraqueza, irmãos. Veja, por mais que anjos apareceram para anunciar tanto o nascimento do Senhor Jesus Cristo, quanto o nascimento de João Batista, que veio para ser o seu precursor, esse anjo apareceu, irmãos, para pessoas ali desprezadas pela sociedade. Os anjos não anunciaram nos palácios, não foi lá também que o Senhor Jesus Cristo nasceu, mas foram para pessoas desprezadas por serem pobres, por morarem no interiorzinho lá desconhecido e desprezado por todos, por serem estéreis e desprezados pela sociedade da época. Foi para essas pessoas que os anjos apareceram. E foi para essas pessoas, e através delas, pessoas insignificantes e desprezadas, que se manifestou tão grandiosa glória. O Senhor Jesus Cristo, ele nasce, irmãos, num local completamente inaceitável, e ele vive, então, uma vida, irmãos, que demonstra e expressa a glória de Deus, apesar de que externamente é uma vida fraca e pobre. E a gente vê isso, irmãos, na realidade dessa mulher, essa realidade desse texto aqui no capítulo 7, a partir do verso 11 que nós lemos, ele vem trazer um contraste completo com aquilo que nós meditamos na semana passada. Nós meditamos na semana passada num homem rico, na fé de um homem rico, na fé de um homem poderoso, na fé de alguém que era visto pelas pessoas como uma pessoa maravilhosa e uma pessoa que não precisava de nada nem de ninguém, mas ainda assim tinha disposição de servir até mesmo a seus inimigos. Aqui o que a gente vê é o contrário. E Lucas ele faz questão de associar as duas histórias quando ele usa essa expressão aqui no versículo 11, em dia subsequente. Em dia subsequente, irmãos, não significa que é no dia que vem depois, na manhã seguinte, não. Ele simplesmente está dizendo alguns dias depois ou em dias próximos daquele dia. Por que ele faz isso? Porque ele quer que a gente associe essas duas histórias. Ele quer que a gente olhe para a história da fé do centurião e olhe também para a história dessa mulher, essa viúva da cidade de Naim, e a gente entenda que o evangelho se manifesta tanto para pessoas poderosas quanto para pessoas insignificantes. E é o mesmo evangelho, a mesma necessidade, o mesmo Senhor Jesus que todos eles precisam, que todos nós precisamos. E a história, irmãos, é muito triste a forma que ela é contada, porque é dito que Jesus ele estava andando pelas cidades com o povo e era uma multidão, irmãos, de pessoas que estavam encontrando motivo de alegria no Senhor Jesus. Provavelmente essa multidão aqui, irmãos, pessoas que ainda necessitavam ser curadas de fato, mas a maioria dessas pessoas, pessoas que estavam maravilhadas com aquilo que ouviam, com aquilo que viam. Então, é uma multidão, irmãos, acompanhando o Senhor Jesus junto com seus discípulos, uma multidão que a gente pode dizer que é uma multidão de alegria. É um momento ali em que está sendo manifestado ao mundo salvação. Jesus Cristo ele veio para trazer salvação e ele tem trazido essa salvação ao povo, tanto espiritualmente, anunciando as grandezas e a glória do Evangelho, como até mesmo fisicamente e materialmente, curando pessoas e sanando dificuldades e necessidades ali específicas que aquelas pessoas tinham. Mas a gente vê que eles estavam então se aproximando de uma cidade,
Essa cidade também é uma cidade insignificante, irmãos, é o único local da Bíblia em que ela é citada, de fato. E então, se aproximando dela, o que é que acontece quando eles estão ali passando por aquela cidade ou entrando por aquela cidade? E aí eles veem que se aproxima da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Veja, irmãos, um texto, versículo 11, que traz alegria, traz multidões seguindo a Cristo, o evangelho sendo proclamado, é completamente contrastado com esse versículo seguinte. Sabe, quando você está vivendo um ótimo momento da sua vida, você chega num local e você quer falar para as pessoas bênçãos que você tem recebido, coisas boas, momentos maravilhosos que você está vivendo. Você talvez nunca teve um momento tão bom assim na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira, em tudo, e você quer falar com as pessoas, olha como minha vida está boa. E aí, quando você vai abrir a boca para falar, quando você começa a falar aquilo, aí você se depara com uma pessoa falando desgraça, tristezas, angústias que estão acontecendo na vida dela, que faz você ficar até sem graça. Parece até que a sua vida maravilhosa está confrontando a vida daquela pessoa que não está tão boa assim. Veja, mais ou menos isso que acontece, só que numa proporção muito maior. Imagina, porque não é apenas uma vida boa e feliz que está sendo demonstrada. Veja, é Jesus Cristo. A salvação é eterna para o mundo, de um lado. E do outro lado, uma das piores situações que podem acontecer nesse mundo. Veja, uma vida marcada pela morte, pela pobreza, pela tristeza. Porque é nos dito que essa mulher é uma viúva. O texto vai se questionando dizer, olha, é o enterro do filho. Veja, enterrar um filho, irmãos, já é uma tristeza imensa. Mas aí ele vai e completa dizendo, é o enterro do filho único. Você enterrar o seu único filho, irmãos. Espero que ninguém aqui precise passar por isso. Veja, você enterrar o seu único filho. Filho na Bíblia, irmãos, tem um sentido muito mais profundo para essas culturas orientais do que para nós, infelizmente, aqui no Ocidente. A vida que a gente tem vivido. A gente vê filhos como uma manifestação, irmãos, de uma realização nossa, pessoal, para trazer alegria para a gente, para que a gente possa ser mais feliz por conta da presença daquela criança ali no nosso meio. Filho na Bíblia, irmãos, é algo que tem um significado até em alguns sentidos contrários ao que nós entendemos hoje. Veja, filho não é uma realização pessoal para você. Filho é alguém para você servir, porque aquela pessoa ali é como se fosse a continuidade da sua família, como se você fosse continuar a sua vida através daquela pessoa. Aquela pessoa vai carregar o nome da sua família. Aquela pessoa ela vai dar continuidade à sua história. Ela vai carregar um pouco de você com ela e dos seus ancestrais. Então a sua vida, a sua família vai continuar viva naquela pessoa. Então, num certo sentido, irmãos, a vida do filho, uma criança, ela representa a vida eterna, porque representa a continuidade da vida, mesmo depois da sua morte. Só que, veja, é o enterro, então, do filho único de uma viúva. Não sei como é que essa história poderia ser pior, irmãos. O filho único de uma viúva. Ou seja, de uma mulher que já estava desamparada. Ou seja, aquele filho ali era a única esperança para aquela mulher de absolutamente tudo, irmãos. Ela era a única companhia verdadeira que aquela mulher tinha, o seu filho. Ele era quem iria trabalhar para sustentar a sua mãe, já que ela não tem marido, e não existiam muitas profissões, irmãos, para que uma mulher pudesse operar naquela época. Uma mulher sem marido e sem filhos é uma pessoa completamente desamparada. Completamente desamparada, irmãos. Não é o mesmo, não, a gente não pode relacionar com uma viúva nos tempos de hoje, perdendo um filho, onde a gente tem uma sociedade que a gente tem algumas opções de emprego para as mulheres, numa sociedade onde existe uma previdência, onde a mulher ela pode conseguir um auxílio do governo, uma bolsa, isso ou aquilo. Não, irmãos. É numa sociedade onde uma pessoa viúva, sem filhos, ela vai ter que viver de esmolas. É simplesmente essa a única forma que essa mulher vai poder continuar vivendo. Ou
seja, ela não vai viver, ela vai sobreviver para o resto da sua vida. E ela não vai ter perspectiva de melhora absolutamente nunca. Ou seja, é uma pessoa que está condenada a viver essa vida de solidão, de tristeza e de pobreza para sempre, se assim a gente puder falar. É por isso que a Bíblia, irmãos, no Antigo Testamento, tem muitos e muitos textos falando dos cuidados que deve se ter com os órfãos e com as viúvas. Muitos textos. Inclusive no Novo Testamento também, Tiago vai dizer que a religião verdadeira e sem mácula é você justamente cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades, porque essa pessoa, ela é uma pessoa que necessita de ajuda. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele fala com relação à igreja que as viúvas da igreja, aquelas que realmente são viúvas, quando ele fala isso, ele quer dizer aquelas que realmente não têm ninguém, não têm filhos para sustentá-la, não têm maridos, elas precisam ser assistidas pela igreja. Então, a gente vê essas advertências na Bíblia, irmãos, esse cuidado que a gente deve ter com esse tipo de pessoa aqui desse texto, porque realmente é uma pessoa completamente desamparada. Lucas é a pessoa na Bíblia que mais vai falar sobre viúvas. Moisés ele também falou bastante sobre viúvas no Pentateuco, mas num livro só, se a gente puder falar, é o livro onde mais aparece referências a viúvas. Ele vai falar a respeito também da viúva na parábola que orava para que o juiz concedesse o direito a ela. Ele vai falar também da viúva pobre que deu lá tudo que tinha na igreja. Então ele vai falar a respeito de várias situações em que envolvem esses tipos de pessoas necessitadas. Porque é um desses objetivos do Evangelho de Lucas, mostrar que aquele que é desamparado, aquele que é necessitado, ele pode ter esperança em Cristo, que é representado pela essa história dessa mulher aqui. Veja, essa mulher triste. Por outro lado, o Senhor Jesus, que representa a vida e a vida plena. E por outro lado, essa caravana aqui, essa mulher sendo seguida por uma grande multidão da cidade que ia com ela. Interessante, irmãos, porque a gente pensar assim, né? Tinha uma grande multidão, aí faz com que a gente pense, não, essa mulher não está tão desamparada assim, né? Porque tem uma grande multidão ali com ela não está tão sozinha assim, pastor. Sendo que, irmãos, é muito comum. A gente pode experimentar isso nos dias de hoje também. Quando uma pessoa morre, quando uma pessoa perde os seus familiares, no dia do enterro tá cheio, tá lotado, tá cheio de gente ali. Aquela pessoa naquele dia não falta atenção para ela, realmente. Todo mundo vai estar ali, todo mundo vai estar sentindo a dor daquela pessoa, mas é uma coisa que vai passar rápido. Rapidamente aquela pessoa vai continuar a sua vida, vai seguir a sua vida sozinha, porque poucas pessoas, ou quase ninguém, vai realmente querer dar atenção para aquela pessoa desamparada. Poucas pessoas vão entender a dor dessa pessoa, se é que alguém vai conseguir entender a dor dessa pessoa e vai ter essa preocupação de fazer visitas, de ajudar de alguma forma. Poucas pessoas vão ter esse entendimento da grande necessidade que uma pessoa dessa passa. Então, essa grande multidão aqui representada, irmãos, ela não iria durar muito tempo. Estava aqui nesse dia, porque de fato a gente até gosta, né? A gente tem uma disposição até para num momento ali de desgraça, a gente aparentemente se compadecer das pessoas, né? Você pode ver, não pode acontecer um acidente na rua que todo mundo vai passando devagar. Às vezes o que para o trânsito não é nem um acidente, é o povo que vai passando devagar para poder olhar o acidente. As pessoas gostam de ver desgraça, mas não estão ali olhando para ajudar. Eu não sei se vocês já viram, mas teve até um caso recentemente aqui no Pará, um acidente terrível que aconteceu. Pessoas ainda estavam vivas ali e pessoas descem ali com o celular para estar filmando, em vez de se dispor a ajudar as pessoas que estão ali passando por dificuldade, que estão ali, perderam ali parentes, perderam amigos, e que mais que ainda poderiam ter sido salvas. Veja, essa é a disposição natural do ser humano. A gente aparentemente, irmãos, quando a gente sente uma tristeza diante da dor, diante do problema de alguém, parece que aquela tristeza ali nos faz humanos. Na verdade, aquela tristeza ali nos faz hipócritas. Porque a gente sente aquela tristeza naquele momento, mas a gente consegue depois seguir a nossa vida tranquilamente. A gente mexe no celular na mesma hora e já esqueceu daquilo que estava acontecendo ali diante dos nossos olhos. A gente já esqueceu do problema e da dor daquela pessoa. Mas veja, nesse contexto, irmãos, que aparece alguém diferente. Nesse confronto aqui, onde parecia que a graça, a alegria
ia ser submetida à tristeza, à dor, porque veja, por mais que Jesus tivesse curado um centurião há pouco tempo atrás, por mais que Jesus ele tivesse realizando milagres e prodígios, veja, quando você encontra algo mais poderoso do que isso, algo maior, como a morte, como o fim de uma vida, e não apenas o fim de uma vida, mas o fim de uma linhagem. A gente está vendo aqui, não apenas uma vida, era o filho único de uma mulher que já era viúva, uma mulher que já conhecia a morte. E o Senhor Jesus Cristo aparece para salvar essa mulher. Interessante porque, se a gente for comparar, irmãos, a história do centurião é o oposto, como eu disse, em todos os sentidos dessa história aqui dessa mulher. Inclusive no fato de que o centurião foi que mandou falarem com Jesus Cristo. Ele enviou pessoas para falar com Cristo. E não apenas ele enviou pessoas para falar com Cristo, mas a história nos conta que aquele homem tinha fé e que a fé dele foi impressionante. Até o Senhor Jesus Cristo ressaltou quão grande era a fé, quão diferente era a fé daquele homem. Mas nesse caso aqui, irmãos, a gente está vendo morte e não existe fé aqui. Perceba que não é aquela mulher que ela vai clamar ao Senhor Jesus Cristo dizendo: se eu creio que tu podes ressuscitar o meu filho. Não acontece nada disso, irmãos. A morte ela é dura. A morte ela acaba com a esperança das pessoas. Não tem ninguém aqui buscando a Cristo. Não tem aqui ninguém pedindo para que Cristo faça algo a respeito daquilo, porque ninguém tem expectativa ou esperança de que algo possa acontecer na vida dessa mulher, nessa história aqui. Mas a gente vê que o Senhor Jesus Cristo aparece, irmãos, e ele se compadece daquela mulher. E ele se compadece realmente, irmãos. Como eu disse, não é você simplesmente sentir uma tristeza superficial que logo vai passar. Mas Jesus ele se compadece dela. Ou seja, é como se ele sentisse a dor dela na sua própria alma. É isso que é a gente se compadecer de verdade. E Jesus então se dirige àquela mulher, dando uma ordem para ela, que seria o contrário, irmãos, do que a etiqueta nos diz que nós devemos fazer no momento de tristeza como esse. Jesus diz: não chores. Não chores. Veja, irmãos, essas palavras aqui são as palavras mais insensíveis, provavelmente, que você pode dizer para uma pessoa quando ela acaba de perder alguém. Imagina uma tristeza profunda que essa mulher está sentindo, irmãos. Uma tristeza terrível, a desesperança, a dor. E alguém tem a coragem de olhar para essa mulher que está sofrendo aqui sozinha. Ninguém está sofrendo como ela. Certamente, mesmo se Jesus não fosse onisciente, irmãos, mesmo se Jesus ele não tivesse o Espírito Santo aqui, seria fácil de reconhecer ali naquele momento quem era a viúva, quem era a mãe que perdeu o seu filho. Porque certamente ela ia estar chorando, ela ia estar mostrando um desespero ali, como nenhuma outra pessoa ia sequer conseguir imitar. Veja, era comum, irmãos, que nesse tipo de evento, nos enterros, nos funerais, a Bíblia fala a respeito disso, fossem contratadas pessoas especialistas em choro, né? Algumas mulheres eram contratadas para chorar aqui nesse tipo de evento. Mas mesmo com mulheres contratadas, especialistas em choro, irmãos, certamente ninguém ia estar chorando como essa mulher aqui. E Jesus Cristo diz as piores palavras que qualquer outra pessoa poderia dizer para alguém que está passando essa dor, essa situação que essa mulher está passando. Não chores. Mas Jesus Cristo não era qualquer pessoa, irmãos. As palavras de Jesus Cristo não eram um não chores por insensibilidade. Pelo contrário, Jesus Cristo estava sofrendo aqui, junto com essa mulher. Ele se compadeceu dela. Talvez ninguém aqui, irmãos, pudesse sentir o que aquela mulher estava sentindo. Mas Jesus Cristo ele podia sentir exatamente o que essa mulher estava sentindo. É porque a Bíblia fala lá em Hebreus 4, no versículo 15, que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer nas nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, que nós somos tentados também. Se a gente for parar para pensar em Cristo, irmãos, ele conhece bem a dor que essa mulher está sentindo. Sabe por quê? Talvez ele, na verdade, ele entende a dor que essa mulher está sentindo melhor do que ela mesma.
Porque Jesus Cristo, ele é o filho único do seu Pai, que vai morrer na cruz para pagar pelos pecados da humanidade. Então Jesus Cristo sabe o que é um filho, o único filho, morrer. E ele então, quando diz não chores, irmãos, ele chega perto daquilo que está acontecendo e ele faz outra coisa absurda. Né? Jesus quebra a primeira regra da etiqueta dizendo não chores. Mas ele continua quebrando regras da etiqueta quando o texto nos diz que ele tocou no esquife. Ou seja, ele tocou no local, como se fosse um tipo de maca ali, onde o rapaz estava deitado, onde o filho estava deitado. Jesus então toca naquele local. E nos é dito que quando ele tocou, os homens que o conduziam pararam. O que foi que aconteceu aqui, irmãos? Veja, a lei, ela diz que você não pode fazer isso. Porque se você tocar num morto, ou ali no local onde o morto está, você vai ficar impuro. Ou seja, você não vai poder mais adorar a Deus durante algum tempo, você precisa fazer rituais de purificação. Então, quando Jesus ele chega e faz aquilo que ninguém estaria disposto a fazer, porque ia ficar impuro, Jesus vai lá e toca, então aquelas pessoas se assustam e param. Então, Jesus ele faz aquela multidão parar. Aquelas pessoas que estavam saindo da cidade, porque os cemitérios, justamente porque o local dos mortos era um local impuro, os cemitérios ficavam fora da cidade para as pessoas não estarem impuras por estarem ali perto dos mortos. E a impureza, irmãos, na Bíblia, ela representa justamente o pecado e a corrupção. Por isso que um morto, ele é considerado impuro. E quem tocar no morto vai ficar impuro, porque a morte é talvez a maior representação, irmãos, do pecado e da corrupção do pecado, porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, Jesus Cristo ele toca ali. Só que como nós já vimos, o Senhor Jesus Cristo já tocou também no leproso, e em vez de Jesus Cristo ficar impuro porque ele tocou no leproso, o leproso foi que ficou purificado. Mas agora Jesus vai além do que apenas purificar um leproso, do que curar um servo que está quase morrendo. Jesus ele olha para o jovem que está morto e ele diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Veja, irmãos, que loucura, né? Se a gente for parar para pensar, irmãos, se a gente analisar até aqui o nosso texto, Jesus Cristo ele parece um maluco, porque ele chega num local, ele manda uma mulher que está sofrendo uma dor terrível parar de chorar. Ele toca onde não podia ser tocado. Imagina você fazer parar a caravana, a mulher está ali sentindo dor, Jesus Cristo chega e diz, pare de chorar, e vai lá e toca no local onde está o filho dela, e todo mundo para. As pessoas provavelmente olhando para ele e dizendo, quem ele pensa que é? Que loucura que esse homem está fazendo aí? E ele ainda vai se dirigir ao morto. Ele diz, jovem, eu te mando, levanta-te. Mas o que prova, irmãos, que Jesus Cristo não é nenhum maluco, o que prova que Jesus Cristo não é nenhum sem noção, o que prova que Jesus Cristo não é uma pessoa insensível, é que no versículo 15, o texto diz, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. É engraçado, irmãos, porque aqui, na verdade, o texto é mais forte ainda na língua que a Bíblia foi escrita, porque diz bem assim, e o morto se levantou, e o morto se sentou. Né? Na nossa tradução diz assim, o que estivera morto, né? Mas Lucas ele diz literalmente, e o morto se sentou. Veja, irmãos, e passou a falar. Em outros locais da Bíblia, irmãos, são relatadas ressurreições. Né? O Senhor Jesus Cristo, ele faz 3 ressurreições nos evangelhos. Essa ressurreição, somente Lucas é que registra. Mas no Antigo Testamento já existiam ressurreições e algo, coisas parecidas com essa aqui que essa mulher está falando. Se irmãos se lembrarem, Elias, ele já havia também ressuscitado o filho de uma mulher. E também Eliseu, ele havia ressuscitado também o filho da sunamita. Então, 2 mulheres que haviam perdido o seu filho, e uma delas, inclusive, também viúva, já haviam experimentado isso aqui, que essa mulher também experimentou. E se a gente for parar para pensar, irmãos, veja qual é a mensagem que Jesus está trazendo aqui agora. Porque alguns capítulos atrás, se os irmãos se lembrarem, a primeira pregação de Jesus,
quando ele pregou na sua cidade, em Nazaré, ele pregou e as pessoas começaram a desmerecer a mensagem dele, porque elas disseram assim: quem é esse? A gente conhece ele. As irmãs dele moram aqui, ó. A gente sabe quem é a família dele. Ele agora está falando como se ele fosse alguém diferente de nós, como se ele fosse uma pessoa enviada por Deus. Ele está dizendo aí, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa palavra se cumpriu hoje. Quem ele pensa que é? E as pessoas começaram a desmerecer a mensagem de Cristo. E o que foi que Cristo respondeu para aquelas pessoas, irmãos? Uma das coisas que Jesus falou foi, ele disse, olha, existiam muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, mas não foi nenhuma delas que ele foi lá servir e cuidar. Ele foi enviado para uma viúva de fora do povo de Deus. Mas agora, irmãos, a mensagem que Jesus traz, fazendo isso por uma viúva do seu povo, é: a salvação chegou para todo o povo. A salvação chegou para todo o povo. E percebam que é diferente, irmãos, a operação que Jesus faz do que de Elias, de Eliseu. Tanto Elias como Eliseu, quando eles vão ressuscitar os meninos, eles têm que se estender, colocar o seu corpo ali em cima dos meninos, e é um ritual que é demorado. Jesus Cristo, apenas com a sua palavra, ele diz: levanta-te. Jesus Cristo, ele age aqui, de fato, como Deus, irmãos. Porque se a gente for olhar, até mesmo o apóstolo Pedro, ele também vai fazer uma ressurreição no livro de Atos, o próprio Lucas vai relatar, mas ele vai lá, ele vai orar para que aquela ressurreição ocorra. Mas Jesus, irmãos, ele fala, assim como Deus falou em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então no versículo 2 ele diz: haja luz. Versículo 3, na verdade. E houve luz. Jesus, ele diz: levanta-te. E da mesma forma que não existia nada, irmãos, e o nada respondeu com um sim para Cristo, a luz surgindo, onde não existia também mais vida alguma. Jesus diz: levanta-te. E aquele jovem, ele se levanta e ele volta a viver. Veja, Jesus, ele está mostrando, irmãos, que ele não é como qualquer outro, como qualquer um profeta. Ele não é apenas um profeta, mas ele é o próprio Deus encarnado. Que assim como Deus, ele traz existência às coisas que não existem. O Senhor Jesus Cristo aqui também, ele traz vida, onde já não mais existia. Se a gente parar para pensar, irmãos, a obra da ressurreição, a obra da recriação, ela é inclusive maior do que a obra da criação. Porque uma coisa é você dizer para o nada, haja luz, e a luz vem a existir. Outra coisa é Jesus, aqui ele fala para um corpo corrompido pelo pecado e pela morte. Ele diz: levanta-te. E aquele corpo então volta a ter vida. Jesus, ele não está apenas fazendo com que algo venha do nada, mas ele está desfazendo as obras de Satanás, ele está desfazendo as obras do pecado, e ele está trazendo vida para algo que estava corrompido. Que é pior do que você começar uma coisa do nada, irmãos. É você ter que restaurar algo que está completamente corrompido. Mas é exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer por mim e por você. E então, aquele morto se levanta e Jesus entrega ele para a sua mãe. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus entregar esse jovem para a sua mãe. Que se a gente for parar para pensar, irmãos, aquele jovem ele não pertencia a essa mulher. Aquele jovem ele pertencia a Cristo. Assim como todas as coisas nesse mundo, elas pertencem a Cristo. Mas veja, Cristo ele nos dá o privilégio, irmãos, de nós, mesmo pertencendo a Ele, mesmo tudo que nós temos pertencendo a Ele, Ele nos dá esse privilégio, irmãos, de cuidarmos das coisas que pertencem ao Senhor Jesus. Veja, Jesus ele está dando esse jovem a essa mãe, para que esse jovem possa cuidar da sua mãe, para que aquela mãe ela possa agora ter o seu filho de volta, e para que eles possam agora ter um relacionamento restaurado, que não podiam mais ter por conta do pecado e da morte. E a Bíblia diz então, irmãos, no versículo 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Imagina, irmãos, a tensão acabou. De um lado tinha uma multidão alegre, feliz, disposta.
Do outro lado tinha uma multidão triste, angustiada, abatida, uma morte ali terrível, uma tristeza angustiante que essa mulher estava sentindo. E agora, irmãos, o choro se tornou em riso, a tristeza se tornou em alegria. Não mais essa mulher vai pensar na tristeza que ela estava sentindo. Tudo agora passou de uma hora para outra. Aquela tristeza simplesmente acabou. E aquela multidão que estava dividida em duas multidões, agora se torna uma única multidão para louvar a Deus, dizendo, eles glorificavam a Deus, irmãos, o texto diz, possuídos de temor, glorificavam a Deus. E o que é que eles diziam? Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. São expressões, irmãos, que representavam de fato quando Deus agiu de um modo profundo no Antigo Testamento. O grande profeta que se levantou entre nós, provavelmente as pessoas estão se referindo justamente a, olha, Elias e Eliseu. Está aqui alguém que está no nível deles. E quando eles dizem Deus visitou o seu povo, isso faz referência a tantas passagens na Bíblia, irmãos, que falam a respeito de Deus visitando o seu povo, mas talvez uma passagem aqui esteja mais em vista em Lucas, quando ele registrou essas palavras do povo, que é quando justamente Noemi ela volta para Israel, depois dela ter ficado viúva e perdido seus filhos, porque ela estava andando em Moabe, porque ela estava andando distante do Senhor. Ela agora volta e o texto diz, ela voltou porque Deus visitou o seu povo, concedendo o pão a eles. E o que é que Noemi ela encontra, irmãos, quando ela volta para Israel? Ela encontra não um filho, ela não podia mais ter filhos, já era avançada em idade. Nós sabemos que Deus poderia dar filho a ela, mesmo ela avançada em idade. Mas mais do que isso, porque se ela tivesse um filho, os seus filhos, a linhagem dos seus filhos passaria, acabaria. Mas ela tem um neto, que é considerado filho do seu filho que morreu, Obed. E aí o texto, o livro de Ruth termina dizendo, olha, você agora foi resgatada, porque você encontrou um descendente, que ele vai trazer libertação para você. Ele é melhor do que um marido para você, ele vai cuidar de você, porque o marido, se você tivesse um marido aqui ainda, ele ia ter a sua idade, não ia mais poder ter força para trabalhar por você, mas o seu neto ele representa salvação para você, porque tanto Boaz vai cuidar de você enquanto ele está vivo, ele é seu resgatador, mas mesmo se Boaz morrer, você ainda tem o seu neto, que vai cuidar de você também. Provavelmente é isso que o povo tinha em vista aqui quando falou sobre Deus visitou o seu povo. No entanto, irmãos, o povo não conseguiu entender o que realmente estava acontecendo. Porque o que está acontecendo aqui agora, irmãos, o que Cristo acaba de fazer, o que eles estão vivenciando aqui, é muito mais profundo do que todos esses fatos, qualquer fato que o Antigo Testamento possa ter retratado. Porque veja, Jesus ele não é apenas um grande profeta, assim como Elias e como Eliseu. A Bíblia nos diz que Moisés ele deixou profetizado que vai vir um profeta semelhante a mim, e a ele vocês vão ouvir. E veja, eles não usaram aqui um artigo, eles deveriam ter usado um artigo aqui definido, o grande profeta se levantou entre nós. Mas eles acham que Jesus Cristo é apenas mais um profeta. De fato, ele é um profeta, mas muito mais do que um profeta. De fato, Deus visitou o seu povo. E aqui eles estão completamente certos. Mas eles não conseguem nem entender o quanto que eles estão certos. Porque quando esse termo era usado no Antigo Testamento, representava uma visita, era quando Deus intervia, quando Deus agia de uma forma pontual ali para fazer algo. Mas na verdade, irmãos, nunca foi tão verdade essa expressão como foi aqui agora. Deus visitou o seu povo, porque o próprio Deus se fez carne para poder realizar essas obras gloriosas. Mas muito mais, irmãos, do que uma ressurreição. Porque veja a alegria que Jesus vai trazer aqui para essa família temporária. Esse filho, ele vai voltar a morrer. Essa viúva, ela também vai morrer. Jesus opera esse milagre aqui, não é para que a gente coloque a esperança nesse tipo de ação da parte de Deus em nossas vidas aqui no tempo e no espaço. Mas como eu disse, aponta para algo muito maior. Quando Jesus Cristo ele realiza curas e essa ressurreição, principalmente, irmãos, ele vem justamente para transmitir essa mensagem que ele veio para desfazer as obras do maligno, que ele veio para desfazer as obras do nosso próprio pecado, que ele veio, irmãos, para fazer com que a gente possa ter a vida plena,
Não apenas nos levantarmos, como esse jovem se levantou, mas para cairmos de novo, para morrermos mais uma vez. Mas as ressurreições que Cristo realizou no seu ministério apontam para a sua própria ressurreição. Apontam para a capacidade, é um pré-anúncio, é como se fosse um trailer, uma prévia daquilo que o próprio Jesus Cristo iria ele mesmo fazer depois dele ter sido morto. O Senhor Jesus Cristo ele fala no Evangelho de João, ele diz: eu tenho poder para dar a vida, eu tenho poder para entregar a minha vida e depois reavê-la. Veja, profetas já foram capazes de realizar ressurreição, mas ninguém foi capaz de ressuscitar a si mesmo depois de ter morrido. E a ressurreição de Cristo, irmãos, ela é diferente de qualquer outra. Como nós lemos no começo do culto, ele diz: eu sou aquele que morreu, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Porque Jesus Cristo é aquele que sempre existiu, é aquele que sempre vai existir. Ele é o único, irmãos, que nesse momento está com um corpo no céu, corpo da sua ressurreição, e assentado no trono, cuidando, não apenas daqueles que já estão, ressuscitaram em alma, aqueles que estão em alma vivos com Cristo agora na eternidade, mas aguardando o momento em que todos nós iremos ressuscitar para sempre. Irmãos, e veja essa notícia a respeito dele, versículo 17, se divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Como eu disse, esse texto aqui é um pré-anúncio, irmãos, de tudo aquilo que iria acontecer na Judéia e nas circunvizinhanças, ou seja, eles estão aqui na Galileia, irmãos, é no lado oposto do mapa de Israel do que a Judéia. Ou seja, chegou no outro extremo desse país, e em toda a circunvizinhança, ou seja, nos países ao redor também, chegou essa notícia de que Deus visitou o seu povo. Mas isso era apenas um pré-anúncio daquilo que nós experimentamos hoje, irmãos. E que ainda será espalhado ainda mais o evangelho por todas as partes da terra. Por isso que eu e você, irmãos, nós podemos crer nesse evangelho, irmãos, que desde o início foi anunciado, desde Gênesis já foi anunciado, mas que encontrou a sua plenitude na vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse evangelho que diz que não apenas as tristezas dessa mulher aqui, Jesus Cristo disse para ela: não chores, mas ele disse que haverá um dia em que toda lágrima também será enxugada dos nossos olhos. E a gente vai poder experimentar, irmãos, da plenitude, da ressurreição na presença do nosso Deus. Todo aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos viver pela fé na ressurreição